E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean, aprendendo um pouco mais sobre as funções deste pacote. A função de hoje é a função que calcula o coeficiente de variação chamada CV, beleza? Então vamos lá para a nossa apresentação para a gente estar conhecendo um pouquinho mais sobre o pacote Lean. Lembrando que aqui no canal tem diversos outros vídeos sobre o pacote que vale a pena você ir lá e conferir e depois voltar para esse vídeo, beleza? Então vamos ter sequência no vídeo aqui. Beleza, pessoal, já estamos aqui na nossa apresentação, agora vamos dar continuação. Os argumentos da função CV, elas são bem simples, bem parecidos com o do último vídeo, ou seja, nós vamos ter o argumento x, que é o argumento que representa o nosso conjunto de dados. Nós temos também o argumento rounding, que é o argumento que representa o arredondamento dos resultados, ou seja, quando a gente imprimir um resultado, ele vai ser arredondado às casas decimais. Nós temos também o argumento MARM, que seria para perguntar se no nosso conjunto de dados tem dados não atribuídos, certo? Então esse aqui é um argumento lógico que pergunta, se true or false, verdadeiro ou falso, se nós temos dados não atribuídos ou não. Nós temos também o argumento details, que seria um argumento basicamente para a gente estar pegando detalhes sobre o nosso conjunto de dados. Ele vai imprimir uma tabela de frequências e uma forma vetorial do nosso conjunto de dados. Nós temos também aqui o argumento grouped, que seria o argumento que nos pergunta se a gente está querendo trabalhar com dados agrupados ou não, beleza? Então a gente vai partir para o nosso clássico exemplo da Challenger, que seria a temperatura dos anéis de vedação, e nós vamos estar fazendo o coeficiente de variação aqui desse exemplo, beleza? Então vamos lá para a RStudio para a gente estar fazendo essa aplicação. Beleza, pessoal, já estamos aqui no RStudio, então vamos fazer aqui a nossa sequência de comandos. Primeiramente, como sempre, vamos estar anexando o pacote Lean ao nosso ambiente do R, e agora vamos estar utilizando a concatenação do conjunto de dados que a gente inseriu aqui. Ou seja, eu retirei esses números aqui lá da apresentação e agora eu vou estar fazendo uma concatenação deles aqui dentro da nossa variável dados, beleza? Então foi. E agora eu vou estar passando a função newLean nesses nossos dados para a gente estar caracterizando esse conjunto de dados com a classe Lean. Ou seja, a gente vai estar caracterizando eles com o tipo de variável discreta da classe Lean, tá bom? Vamos executar aqui. E agora nós podemos já utilizar a nossa função CV, que seria o nosso coeficiente de variação para esse conjunto de dados, que nesse caso aqui deu 18,46, tá bom? Então, vamos utilizar outros argumentos aqui dessa função para a gente estar conhecendo um pouco melhor ela. Por exemplo, eu vou estar utilizando o primeiro argumento, que seria o argumento round. Vou colocar round igual a 5 e executar. Opa! Faltou um N aqui, ó. Round. Beleza. E agora vamos executar e vocês podem perceber que agora o nosso resultado possui 5 casas decimais, tá bom? Então vocês percebem que o argumento round realmente serve para estar arredondando o nosso resultado. Vamos utilizar também a função ma.rm, que seria falso aqui nesse caso, afinal o nosso conjunto de dados ele não possui dados não atribuídos. Todos os dados que estão aqui realmente são números e não possui nenhum dado que não é atribuído, tá? Vou executar ela para vocês verem também, que vai dar o mesmo resultado, beleza, foi. E agora vamos utilizar também o argumento grouped, igual a false também, afinal o nosso conjunto de dados ele não possui dados agrupados, ou seja, a gente está trabalhando aqui diretamente com os dados, tá? Individuais, claro. E também vamos logo utilizar o argumento detail. Então vamos rodar essa função aqui, Vamos executar aqui primeiro. Executamos, apareceu a mesma coisa agora com o argumento grouped, afinal não tem argumentos agrupados. E vamos utilizar também agora o argumento details, que seria o argumento details igual a true. Eu quero obter detalhes sobre esse conjunto de dados. Então vamos estar executando e vocês podem perceber que ele gerou para a gente a resposta que a gente queria, uma tabela de frequência desse conjunto de dados e também uma forma linear ou vetorial desse conjunto de dados, beleza? Então perceba que o argumento details é muito bom para você estar obtendo diversas formas de você estar observando esse conjunto de dados, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido a função CV, É claro que se eu vir aqui em details, por exemplo, e colocar igual a false, tudo aqui vai sumir, até porque, por padrão, a função funciona como details igual a false, tá? Então sempre que eu digo assim, por padrão, eu quero dizer, que a função ela já vem com esses argumentos aqui igual a false, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre como utilizar essa função. Agradeço de verdade a todo mundo que assistiu. Vou lembrar vocês a mais um detalhe também, que seria o detalhe de como pesquisar detalhes sobre essa função que a gente acabou vendo. Seria colocando ponto de interrogação, digitando a função aqui em si com nada dentro e executando, que a gente é levado aqui, né, para o help dessa função. Da mesma forma, quem estiver utilizando o RStudio pode vir aqui na direita e escrever aqui, ó, na lupinha lin, clicar no nome, procurar a função que deseja, que no caso aqui é o CV, e aí a gente pode estar estudando um pouco melhor, aprofundadamente, né, essa função, com diversos exemplos aqui embaixo também, caso vocês queiram estar utilizando, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixe seu comentário, seu like, e até o próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean. Valeu!